Boa noite, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs. Mais uma sexta-feira juntos aqui para nosso estudo no livro de Apocalipse. A gente está numa série, né? Muito feliz pelo privilégio que Deus nos dá de mais uma sexta-feira estarmos juntos para estudar descobrir e descortinar esses tesouros tão preciosos, né, das Escrituras. Para nós é sempre uma alegria você estar com a gente, você que está chegando agora, você é muito bem-vindo. Quero te convidar a convidar mais alguém, a interagir, a comentar, a compartilhar. Para nós vai ser sempre uma alegria estarmos juntos, né? A gente está falando num livro difícil, um livro temido por muitos, né? Que é o livro de Apocalipse, e a gente está tentando aí de uma maneira meio rápida, meio sintetizada, aí, juntando tudo aí meio rápido, a gente fazer dar uma visão panorâmica do livro, e a gente está tentando desmistificar um pouquinho, né? Esse livro tão precioso, que é cercado de muito misticismo e muitas ideias e de muita imaginação, né? A gente já até agora, falando desse livro, a gente vimos que ele é um livro aberto, né? Ele é um livro de revelação, é um livro que não é um livro misterioso e inacessível, é um livro que revela no seu compêndio geral a vitória de Cristo, da sua igreja, sobre os seus inimigos, a vitória do bem sobre o mal, né? Já vimos que é um livro dividido em várias seções, que a gente chama de seções paralelas, e cada uma delas contempla passado, presente e futuro. Então é um livro que fala a todos os cristãos em todo o tempo, né? O livro de Apocalipse é um livro atual, como foi nos dias já idos, nos dias passados, né? Também a gente já observou que é um livro que é todo cercado por expressões alegóricas, metafóricas e muito simbolismo. Então a gente vê muito simbolismo quanto a objetos, quanto a números, né? E então é importante a gente ter uma conexão aí sempre estabelecida com o Velho Testamento para poder interpretar corretamente o livro de Apocalipse. Então a gente viu 7 candeeiros, né? Um castiçal com 7 lâmpadas representando a igreja, Jesus no meio dela, né? Investigando, corrigindo, restaurando. A gente viu depois o trono de Deus, né? João é levado aos céus em espírito e ele vê o trono de Deus. E a gente falou um pouquinho o que é o trono de Deus, o que emana do trono de Deus, o seu poder, a sua grandeza, a sua majestade, mas também um trono que é cercado não só de adoração, de poder, de glória, de esplendor, mas é um trono cercado de graça, de misericórdia, mas também de juízo, né? E de justiça. Então a gente já viu isso. Na última sexta-feira, a gente falou um pouco sobre 7 selos, né? Na verdade, a gente falou de 6, e hoje a gente vai falar do 7º selo. Os selos que a gente falou a semana passada, eles representam, eles significam a perseguição do mundo à igreja, né? E como Deus selou e conduziu o seu povo à glória, né? E enquanto ele entrega os ímpios ao mais completo desamparo. Entre o 6º e o 7º selo, nós temos um interlúdio, né? Nós temos um parêntese, uma pausa, e então a gente tem um vislumbre da igreja glorificada, da igreja arrebatada. Lembrando, sempre é importante colocar que o livro de Apocalipse ele não está escrito em ordem cronológica, tá? Se você tentar lê-lo em ordem cronológica, você em algum momento vai se perder, as coisas não vão bater, ok?
É um livro que tem várias sessões falando de passado, presente e futuro. E a gente então pulou a gente parou no sexto selo e a gente pulou esse interlúdio, esse intervalo que fala da igreja glorificada. Em outra oportunidade, se Deus permitir, nós falaremos. E hoje a gente vai falar do sétimo selo. Dentro do sétimo selo, quando o sétimo selo é aberto, nós vamos perceber que ele fala de 7 trombetas, né? Então, hoje a gente vai para o capítulo de número 8 do livro de Apocalipse, onde estão registradas essas trombetas, né? E o que elas representam, e como elas falam, e qual é a mensagem para nós hoje. É isso que eu queria ver rapidamente com vocês, sem me demorar. Como a gente falou, a gente já viu aqui 2 sessões, né? A primeira sessão fala dos 7 candeeiros, representando a igreja. Depois a gente entrou então na aula passada falando dos 7 selos, né? E hoje a gente vai falar das 7 trombetas, que são, na verdade, o 7º selo. Então, 6 selos, um intervalo, o 7º selo, quando se abre, tem 7 trombetas. É isso que a gente vai falar hoje. E essas trombetas, elas, na verdade, elas falam de um juízo de Deus sobre a terra, sobre a criação e sobre os homens, mas ainda não é o fim, né? É isso que a gente vai ver hoje. Ele é um juízo parcial, vamos assim dizer. Se os selos falam do sofrimento, da perseguição que a igreja sofre pelo mundo, as trombetas, elas falam, na verdade, do sofrimento que o mundo incrédulo vai experimentar em virtude ou em resposta das orações da igreja, né? Se os selos, eles mostram o que acontece na história até o retorno de Cristo, e dando ênfase, dando atenção peculiar à história da igreja, o que a igreja sofre, as trombetas, elas descrevem o que acontece na história, dando ênfase ao sofrimento do mundo, não da igreja, né? E esse sofrimento que agora atinge o mundo e os homens ímpios, ele é uma expressão de advertência de Deus. Então, os selos representam uma perseguição à igreja, os sofrimentos da igreja, e agora as trombetas, elas anunciam a advertência de Deus, trazendo um juízo parcial, ok? Antes das trombetas tocarem, ou seja, antes do 7º selo ser aberto, a gente vai para o início lá do capítulo 8 e a gente descobre que existe, antes das trombetas tocarem, acontece algo peculiar, né, no céu. Acontece um silêncio lá. Então, no versículo 1 do capítulo 8 diz assim: E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. Então, o céu fica em silêncio por um tempo, por um período, para ouvir as orações dos santos. A gente vai perceber que as trombetas, elas são enviadas à terra, esses anjos com trombetas, em resposta à oração da igreja. Então, o silêncio no céu é um silêncio que representa Deus ouvindo as orações dos santos em todo o tempo, da igreja de toda a história, né? Também, esse silêncio no céu é uma atitude de suspense, né? Todos os anjos, tudo aquilo que cerca, todo ser que cerca e rodeia e está ali em volta do trono de Deus, eles ficam em absoluto silêncio, como um suspense, esperando e tremor, né, diante do julgamento de Deus que vai ser desencadeado sobre esse mundo. Então, a gente percebe que até o 6º selo, em volta do trono de Deus,
havia música, regozijo, adoração, louvor, celebração, né? Dos querubins, dos anjos, da igreja, representada pelos 24 anciãos e tudo mais. E então, quando vai se desenlaçar o sétimo selo, que são as 7 trombetas, tudo isso é suspenso no céu e agora acontece lá um silêncio absoluto, né? De uma expectação terrível, vamos assim dizer, na espera dos acontecimentos que estão por vir. Os versículos 3 a 5 falam disso, desse silêncio e como as orações dos santos chegam ao céu. No versículo 3 diz assim, no capítulo 8: E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. Então você percebe que o altar, onde as orações dos santos são depositadas, fica diante do trono. E então a gente vai ver por todo esse capítulo uma conexão entre o altar e o trono. Versículo 4: E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Versículo 5: E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões, relâmpagos e terremotos. Então a gente percebe que as orações dos santos sobem até o céu, como está no versículo de número 4, né? Então a gente vê que a oração não é só um exercício de meditação, mas ele na verdade, as orações, elas têm atividade, né? Elas sobem à presença de Deus. Então quando nós oramos, nós nos unimos, ou seja, a oração representa o altar. Quando nós oramos, nós nos unimos ao trono de Deus. É o que acontece em Apocalipse. O altar se aproxima do trono e aquilo que está depositado no altar, o trono reage em resposta, né? Então a gente percebe que as orações aqui, elas provocam o justo juízo de Deus sobre os ímpios, como está aqui registrado no versículo de número 5. Esse julgamento, então, de Deus, que agora se representa nas trombetas, vai vir sobre o mundo em resposta à oração dos santos, né? Isso está em harmonia com o que está escrito no Evangelho de São Lucas, no capítulo 18, versículos 7 e 8, que diz assim, é uma pergunta na verdade, né? Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Então, a igreja que ora é uma igreja que faz história, é uma igreja que tem profunda conexão com o trono de Deus, né? Então, as orações dos santos provam que o altar e o trono estão bastante próximos, né? As orações aqui do versículo 3 são de todos os santos e não apenas dos mártires, tá? Como a gente leu aqui, ó, versículo 3, as orações são de todos os santos, como está escrito aqui no versículo de número 3, não só dos mártires, aqueles que já descansam no Senhor, mas daqueles que ainda em vida nessa terra exercem o privilégio de orar, de falar com Deus, de se conectar ao seu trono. Então, agora no versículo 6, propriamente dito, as trombetas se preparam para tocar, né? Então tá lá, versículo 6 diz assim, os 7 anjos que tinham 7 trombetas preparam-se para tocá-las. Então as trombetas, agora a gente vai ver, elas são divididas em 2 grupos, né? São as catástrofes naturais, né? Sofrimentos, ações que desencadeiam algumas coisas, danos
a criação, a natureza, e depois o outro grupo são os sofrimentos impostos diretamente aos homens. Então, as trombetas se dividem em dois grupos, tá? Catástrofes naturais e sofrimentos impostos aos homens. As 4 primeiras trombetas, elas falam de catástrofes naturais, né, que atingem a terra, o mar, os rios e os astros, né? E as 3 últimas trombetas falam de sofrimentos impostos diretamente aos homens ímpios. Essas últimas 3 trombetas, quinta, sexta e sétima trombetas, também são chamadas de 3 ais, né? E a gente vai ver isso aí. Essa divisão das trombetas, ela converge com a mesma divisão que a gente encontra na narrativa de Jesus sobre o fim dos tempos, em Mateus 24, né? Mateus 24, de versículos 4 a 8, a divisão aqui é semelhante, né? Versículos de 24 a 8 e depois versículos de 13 a 22. Então, 4 trombetas aqui falam de catástrofes naturais e as últimas 3 de sofrimentos impostos aos homens. As primeiras 4 trombetas, elas se distribuem sobre a terra, sobre o mar, sobre os rios e sobre os astros, né? Deus mesmo começa a derrubar o edifício cósmico, a criação que ele próprio levantou, né? E então agora os habitantes da terra, que são familiarizados aqui com este lugar, aqui é a sua moradia, se acham aqui instalados de maneira segura, eles vão experimentar essa casa sendo demolida de fora para dentro, né? O telhado descoberto de cima para baixo, vai ser o chão abalado, né? Essa erupção aí, esse caos aí que vai irromper no mundo, começa a anunciar então a ira de Deus. Então as trombetas, elas na verdade, elas falam dos juízos que precedem a volta de Cristo, tá, pessoal? A gente não pode considerar essas profecias de modo literal. Como disse para vocês, a linguagem de Apocalipse é uma linguagem toda simbólica, então a gente não pode considerar isso em sentido literal, né? Senão você vai acabar enveredando pelo caminho da fantasia, um caminho grotesco, vamos assim dizer, né? Então essas calamidades, elas indicam uma série de eventos que ocorrem ao longo de uma dispensação, né? Em primeiro lugar, as trombetas, elas têm o propósito de advertir os homens, de chamar os homens ao arrependimento. Antes do Senhor Deus derramar o seu juízo de maneira completa, plena e total, que são as 7 taças da ira de Deus, que a gente vai falar mais adiante, ele oferece uma oportunidade de arrependimento aos homens, né? E então essas trombetas, ao mesmo tempo que é um juízo parcial, é um tipo de ira misturada com uma certa dose de graça, né? Ainda há uma porta aberta para o arrependimento, né? Então, em sua ira, como está registrado aqui, a gente no capítulo 9, nos versículos 20, depois no capítulo 16, dos versículos 9 a 10, na sua ira Deus ainda se lembra da sua misericórdia. Entretanto, a gente não pode perder de vista que o sofrimento em si, aqui, pela narrativa, não vai ser suficiente para levar os ímpios ao arrependimento, né? Então, mesmo com tudo isso acontecendo, a gente vai perceber que os homens, eles não vão se arrepender, né? Vai ser imposto eventos, calamidades terríveis, né? A fim de castigá-los, né? E a fim de discipliná-los, de adverti-los quanto à ira de Deus, mas isso não vai surtir nenhum efeito, né? Então, a primeira função das trombetas é admoestar, né? Também as trombetas, aqui elas são um símbolo de intervenção de Deus na história, né? Como a gente já disse, para a gente interpretar toda a linguagem de Apocalipse, a gente tem que estar bem
conectado com o que acontece no Velho Testamento e o que as trombetas representavam aqui, no caso, no Velho Testamento. Então, as trombetas, elas emitiam um alarme, um sonido de alarme, que era uma convocação para a batalha, uma convocação para a guerra, né? A chegada de perigo iminente, né? Então o Cordeiro que está no trono, que também passa a ser juiz para julgar o mundo, as trombetas vêm para avisar que o juízo de Deus está chegando sobre a terra. Então tem esse significado também. Também as trombetas, elas anunciam sempre, isso acontecia no Velho Testamento, a presença gloriosa de Deus, né? Foi isso que aconteceu quando Deus se fez presente no Monte Sinai, né? Diz que o monte tremeu e ouviu-se fortemente o sonido de trombetas, está lá em Êxodo, no capítulo 19, né? Também o apóstolo Paulo, escrevendo na sua primeira carta aos Coríntios e na sua primeira carta aos Tessalonicenses, ele fala que na segunda vinda de Cristo, né, por ocasião da sua manifestação em glória, essa manifestação será acompanhada com um grande canglor, um grande sonido de trombetas, né? Então, também as trombetas anunciam a presença de Deus. E também, assim como acontecia no Velho Testamento, as trombetas significam também convocação do povo, a regimentar o povo, a juntar o povo, né? Então foi como a voz de trombeta, por exemplo, aqui no começo do livro de Apocalipse, no capítulo 4, que João foi convocado a estar no céu, lá no capítulo 4, e ver o trono de Deus, né? Foi uma convocação como que voz de trombeta, né? No livro de Mateus, no capítulo 24, lá fala que Deus ajuntará ou reunirá os seus escolhidos ao som de trombetas. Então, trombeta tem esse significado de convocar o povo, em especial o povo de Deus, né? Também as trombetas, fazendo aqui uma conexão com o Velho Testamento, elas representam pragas enviadas sobre os homens, né? Sobre aqueles que habitam na terra e são inimigos de Deus, inimigos da cruz. No Velho Testamento, as pragas foram enviadas ao Egito contra Faraó e contra o povo do Egito, né? As trombetas, então, aqui em Apocalipse, são semelhantes a ela. As pragas no Egito, elas aconteceram como uma manifestação do juízo de Deus em resposta ao clamor do povo de Israel. Mais uma vez, eu quero colocar para vocês que as trombetas, elas são uma resposta de Deus à oração dos santos. Assim como as pragas no Egito foram uma resposta de Deus ao clamor do seu povo, ao povo de Israel, que estava oprimido naquele cativeiro egípcio, né? Então, assim, as trombetas, elas anunciam o juízo de Deus sobre os habitantes da terra em resposta à oração dos santos, né? Isso é muito, muito importante, não esquecer isso. As trombetas também, elas mostram que os juízos de Deus são universais, né? Aqui a gente vai vendo que esses juízos afetam as 4 primeiras trombetas, afetam a terra, o mar, os rios, os astros. Não há nem refúgio em nenhum lugar, né? Em todos os lugares. Então, esse juízo de Deus é universal, é sobre todos os habitantes da terra, sobre toda a terra, sobre toda a criação, inclusive nos astros, né? E então, a partir do versículo 7 do capítulo 8, as trombetas começam a tocar. Então, o versículo 7 diz assim: E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte, queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Então, aqui nos é apresentado uma tempestade de granizo com fogo e sangue que atinge a terra. Essa aqui, como eu disse para vocês, as trombetas, elas estão em conexão com as pragas do Egito,
No caso aqui seria equivalente à 7ª praga que aconteceu no Egito, que foi saraiva com fogo, né? Em Êxodo capítulo 9 está descrito isso. Aqui acrescenta-se o sangue, né? O que acentua esse caráter destrutivo dessa trombeta. Então a gente percebe que ainda aqui fala que é queimada a 3ª parte, né? Das árvores, né? Não foi toda a terra, a 3ª parte da vegetação foi queimada. Então ainda aqui a destruição é parcial, é um prelúdio, né, do fim, então ainda há chance de arrependimento. Aí nós vamos para a 2ª trombeta, que é os versículos 8 e 9, que diz assim: E o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte, ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a 3ª parte do mar. E morreu a 3ª parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a 3ª parte das embarcações ou das naus, né? Então, mais uma vez, a gente vê aqui que essa trombeta fala de calamidades espantosas, calamidades marítimas, né? Que destroem e acontecem no mar, né? É mais uma trombeta que traz dano à natureza e às pessoas que viajam nessas embarcações. Então a ira de Deus começa a queimar os portos seguros, a segurança desse mundo, né? Então a pesca, a navegação vão ser submetidas a tragédias, e tem sido ao longo da história, e cada vez tem se acentuado mais. Esses desastres, né, ecológicos trazem proporções imensuráveis de prejuízos econômicos, né? Então, essa 2ª trombeta, ela se assemelha à primeira praga no Egito, quando as águas do rio Nilo se transformaram em sangue e os peixes morreram. Então, mais uma vez aqui uma conexão das trombetas com as pragas. Aqui, então, mais uma vez, essa 2ª trombeta se refere a catástrofes nas águas, né? E aqui, mais uma vez, é 1/3 das águas também. Bom frisar, ainda o juízo continua parcial, não total, ainda há chance de arrependimento. A trombeta é um aviso. A gente vai para a 3ª trombeta, versículos 10 e 11, que diz assim: E o 3º anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela como uma tocha, e caiu sobre a terra, e caiu sobre a 3ª parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a 3ª parte das águas tornou-se absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Então aqui, o juízo de Deus vem sobre a água potável, na água doce, né? Ela se torna amargosa. E mais uma vez, aqui acontece o efeito contrário do que aconteceu lá no Velho Testamento, nas águas de Mara, né? Então aqui acontece o contrário, a bênção se torna uma maldição. Então Deus ataca agora, envia catástrofes às águas potáveis, né? E a gente percebe que essa trombeta, ela está tocando e forte, viu, gente? Os recursos de águas potáveis no mundo são escassíssimos, né? São muito escassos. A pouca água não tratada, muita gente tem morrido por muitas doenças e pestilências ligadas à água insalubre que tem consumido, né? Então, a poluição dos rios, das águas, dos nossos mananciais é uma realidade que a gente jamais podia imaginar algum tempo atrás. Faltaria água para se beber. E hoje é uma realidade isso aí, né? A 4ª trombeta está no versículo 12. Diz assim: E o 4º anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a 3ª parte do sol, e a 3ª parte da lua, e a 3ª parte das estrelas, para que a 3ª parte deles se escurecesse,
e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Então aqui agora os astros são afetados pelos juízos de Deus, né? Deus agora usa os astros para admoestar aqueles que perseguem os seus filhos. Então a gente percebe que calamidades têm vindo à humanidade como resultado de coisas que acontecem nos céus, meteoros que têm caído, né? Eclipses, tempestades de areia, furacões, enfim, calamidades terríveis que têm vindo a partir do céu e têm nos visitado, né? Essas tragédias todas, elas são trombetas de Deus alertando os homens a se arrependerem nesse tempo final, né? Então, a terra, essas 4 primeiras trombetas, a terra, o mar, os rios e os astros, são trombetas de Deus que anunciam o seu juízo, convocando os homens ao arrependimento. Essas 4 trombetas, como eu disse inicialmente para vocês, elas têm como objetivo atingir a criação, a natureza, não diretamente os homens, embora muitos ainda irão morrer, né, por causa dessas 4 primeiras trombetas, mas não é um juízo ainda diretamente aos homens, é um aviso aos homens, né? É um chamamento ao arrependimento. Então, é importante isso. Entre as 4 trombetas que vêm diretamente para assolar a criação e as 3 últimas que estão ligadas aos juízos de Deus aos homens, lembrando que essas 4 trombetas, o juízo de Deus é parcial, sempre 1/3, né? Como a gente já viu aqui. E existe agora um aviso específico, acontece um evento diferente entre a 4ª e a 5ª trombeta. Está no versículo de número 13, aparece aqui agora uma águia voando no céu, avisando sobre o caráter trágico, terrível, das últimas 3 trombetas. Está no versículo 13 do capítulo 8, que diz assim: E olhei e ouvi um anjo voar, ele não viu, hein? Ele ouviu, e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de tocar. Então João, ele vê, né, e ouve essa águia voando no céu e predizendo as calamidades mais terríveis que sobrevirão sobre os homens como resultado das últimas 3 trombetas, né? Então, em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: se vocês pensam que as coisas que vocês viram aí acontecer na natureza são terríveis, esperem, né? Coisas piores estão para acontecer, mais ou menos essa a mensagem. Então, essa voz dessa águia, em grande voz, a águia dizia, né, na visão de João: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa do restante, das vozes restantes das 3 últimas trombetas, ou dos 3 últimos anjos que ainda vão tocar essas trombetas. Essa repetição tríplice tem um ênfase superlativo, né? E por isso a gente costuma denominar essas últimas 3 trombetas, a 5ª, a 6ª e a 7ª trombeta, de 3 ais, né? Ai, ai, ai. É uma expressão de coisas terríveis por vir, né? De coisas severas, juízo severo de Deus, né? A 5ª e a 6ª pragas, né, destruirão os homens, né? Enquanto que essa 7ª trombeta vai destruir as obras dos homens. Então, a 5ª e a 6ª trombeta, elas vêm para destruir parte dos homens. Lembrando sempre que as trombetas, o juízo é parcial. E a 7ª vem para destruir o que os homens fazem, as obras dos homens, né? Então, a gente
percebe o que Deus está fazendo até aqui, nessas quatro primeiras trombetas. Trazendo um dano terrível à terra, à vegetação, ao mar, aos navios, às águas, aos astros, ao meio ambiente, ao comércio, aos recursos naturais, né? Não esquecendo que esse dano ainda é parcial, 1/3. Essas trombetas elas soam para divertir, por enquanto, não para destruir totalmente. Se os selos mostraram a igreja sofredora, clamando por justiça, aqui essas trombetas mostram ainda, nesse tempo de juízo parcial de Deus, a misericórdia dele sendo oferecida a esse mundo caído, pervertido, né? A gente vai ver que no versículo 20 do capítulo 9, depois a gente vai chegar lá, que essa oferta de Deus, que Deus faz aos homens de arrependimento, que Deus faz ao mundo, de fato vai ser recusada, né? Eles não se arrependerão, né? Então eles nunca vão poder também afirmar que Deus não deu oportunidade, né, de ninguém se arrepender, porque aqui, nessas trombetas, a gente percebe Deus movendo os céus e a terra para avisá-los do juízo que virá, ok? Aqui, essas últimas 3 trombetas, quinta, sexta e sétima trombetas, que tem ação específica sobre os homens ímpios, além da gente chamá-las de 3 ais, a gente também, para efeito de estudo, a gente pode chamar de cavalaria do inferno. Vai ser uma cavalaria do inferno. Os agentes dessas trombetas são demoníacos, são demônios, né? Eles invadem a terra, né, e trarão juízos severos. Deus usa mesmo as forças do mal para alertar os homens e para trazer juízo sobre eles, né? Deus governa sobre tudo. A gente já teve aqui uma visão panorâmica do trono de Deus. Então essa quinta trombeta, que a gente agora vai ver aqui a partir do capítulo 9, fala de um tormento imposto aos homens que não tem o selo de Deus. Então são 3 ais que virão montados nessa cavalaria infernal, né? Então, para um mundo que rejeita a Deus, essa é a mensagem das últimas 3 trombetas, a maldição que eles amam, eles receberão, né? Ou seja, eles acolherão os próprios demônios, né? A gente vai ver que a partir agora da quinta trombeta, o mundo que jaz no maligno se torna, vamos assim dizer, extremamente satânico, né? Os homens se tornarão endemoniados, né? Literalmente. O mundo está sendo satanizado, né? E já está, essa operação de erro já opera nos filhos da desobediência, né? É importante a gente ter isso aí. Então, a gente vai perceber então que haverá uma inquietação no mundo. Os homens estarão a tal ponto satanizados, endemoniados, eles não terão paz, eles buscarão essa paz na falsa religião, no dinheiro, nas coisas materiais, na bebida, no sexo, nas drogas, na fama, e o vazio será maior. A gente vai ver isso aí. Uma degradação crescente dos valores, as famílias se desintegrando, a imoralidade campeando, a violência desenfreada tomando conta, conflitos sobre conflitos, dias difíceis, os homens se tornarão insensíveis, inensináveis, serão incapazes de ensinar, estarão com seus sentidos entorpecidos, serão violentos, amargurados, ferozes. A gente vai ver tudo isso. Então, essa cavalaria do inferno, ela começa a ser narrada aqui na quinta trombeta, a partir do versículo 1 do capítulo 9. E essa cavalaria tem um líder, tá? Tem um rei, né? Então a gente vai... Versículo 1 do capítulo 9 diz assim:
E o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Então, os anjos descritos na Bíblia são descritos na Bíblia como estrelas, né? Então, esse anjo aqui, essa estrela que João viu cair, viu que ela caiu do céu na terra, fala de um anjo, né? Propriamente está falando de Lúcifer, né? Em Lucas, capítulo 10, 18, diz assim, Jesus diz assim: eu vi a Satanás como um raio que caía do céu. Então a estrela que João viu, a Bíblia tem que ter conexões, né? Para a gente interpretá-la. Então a estrela que João viu, essa estrela caída, é Lúcifer, tá? E ele não viu uma estrela caindo, ele viu uma estrela caída, né? A estrela já estava caída. Então, a queda de Satanás, como já sabemos e estudamos, se deu no passado. Ele já é um ser caído, decadente, derrotado, enfim. E esses demônios que estão sob o comando dessa estrela, desse rei dessa cavalaria do inferno, eles têm um caráter altamente pervertido, um caráter destruidor, né? Então, esse espírito, esses demônios que agora estão nesse poço do abismo e vão sair dele, né? São liderados por um ser altamente maligno, né? Um assassino, um ladrão, um mentiroso. Aquele que está entranhado, esse espírito, trazendo crise na política, na economia, nas instituições, trazendo conflitos dentro do homem e de homem com outros homens, entre nações, né? E ele é chamado de Deus desse século, príncipe, né, da potestade do ar, né? Ele é um espírito terrível que atua nos filhos da desobediência, esse rei dessa cavalaria infernal que começa a se manifestar a partir da quinta trombeta. Versículos 4 e 5 falando sobre esse rei que tem poder e recebe a chave do poço do abismo. Diz assim, versículo 4, e foi-lhes dito, que na verdade aqui esse versículo 4 fala que esse rei com o seu exército demoníaco, ele tem poder, autoridade limitada, né, por Deus, né? Diz assim, versículo 4, e foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens, que não têm nas suas testas o selo de Deus. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. Então a gente sabe que o diabo é um ser poderoso. No entanto, o seu poder é limitado. O diabo não tem autoridade e poder para agir à revelia, né? Ele só pode fazer aquilo que Deus permite, né? A gente sempre traz a história de Jó. Ele foi e mexeu na vida de Jó até onde Deus permitiu. Então, ele é restringido pelo poder de Deus. A autoridade dele não é absoluta, é parcial e limitada. Então a gente percebe aqui que ele não podia danificar aqui essa quinta trombeta com essa estrela, que agora tem os demônios que saem do poço do abismo. Eles não podem trazer dano à erva da terra, nem à verdura, nem à árvore alguma. Lembrando que nas 4 primeiras trombetas, 1/3 da vegetação da terra já tinha sido atingida, né? Então ele não pode tocar nessa parte da criação e nem tampouco, né, nos homens que têm o selo de Deus em suas testas. A gente não pode imaginar que isso é de forma literal, né? Ninguém vai estar com um selo na testa escrito de Deus, né, por exemplo.
a gente tem que entender a linguagem alegórica disso aí. Conectando com o Velho Testamento, quem tinha um sinal ou uma escrita de Deus eram os sacerdotes, né? No Velho Testamento. Eles tinham uma placa na testa que dizia santidade ao Senhor. Então aquele selo na testa era um símbolo de propriedade de Deus, né? De serem de Deus. Então a gente tem que fazer essa conexão para entender o sentido simbólico disso aí. Não vai ser literal ninguém com um selo assim como isso também, esse selo de Deus se contrapõe ao selo da besta, ou a marca da besta também, que você não pode interpretar de modo literal. Eu vejo muita gente interpretando de modo literal, geralmente quem acredita numa interpretação futurista, então vai muito pela axiologia, pelo achismo, né? Então a cada momento esse selo da besta é alguma coisa. Um certo tempo foi a tatuagem, depois foi o chip, agora já estamos saindo do chip, já estão falando que é o Pix. Então, sabe, na verdade tudo isso tem um sentido alegórico, assim como o selo de Deus na testa dos escolhidos, daqueles que são de Deus também é simbólico, e isso remete ao Velho Testamento, como nós hoje sendo sacerdotes de Deus, né? E é o que está registrado nos cânticos de Apocalipse, como nós já vimos, os cânticos que acontecem em volta do trono, né? Que falam da igreja como reino sacerdotal. Então, tem esse caráter aí. Então, fazendo esse adendo, voltando aqui, esse anjo com esse poderio que é a quinta trombeta tem poder limitado de não poder atuar na criação, trazendo dano à natureza, e também não podendo trazer dano àqueles que têm o selo de Deus na testa. A gente sabe, fazendo uma conexão com o Novo Testamento, que ter o selo de Deus na testa, ou ser reconhecido como sendo de Deus, propriedade de Deus, tem a ver com aqueles que receberam o Espírito Santo. Ele é o selo de Deus na nossa vida, né? Ele é o penhor, é a garantia, é a proteção que temos, que o inimigo não pode nos tocar. Esse selo fala de propriedade, né? Nós somos propriedade de Deus a partir da vida do Espírito Santo dentro de nós. Então, a autoridade que esse ser recebe é só para abrir o poço do abismo. Perceba que ele não tem a chave do poço do abismo, essa chave lhe foi dada. Então ele tem, você percebe que o poder é totalmente limitado. Quem tem as chaves da morte e do inferno é Jesus, está isso em Apocalipse 1:18. Então, agora, com uma liberdade consentida, esses demônios são libertos e soltos, né? Esses demônios estavam presos, como narrado em Judas 6, e parte deles agora é liberado aqui, né? E eles são liberados para sair e perturbar os homens. Então, tem autoridade limitada quanto à sua ação. Eles não podem destruir aquilo que Deus não permite, né? Então, isso é importante. Então, eles não podem causar dano à erva da terra, não podem matar os homens, só pode atormentá-los, e também não podem atormentar os homens selados por Deus. A autoridade deles é limitada quanto ao seu espectro de ação, mas também quanto ao tempo, tá? No versículo 5 diz assim: e foi-lhes permitido que não os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere os homens. Aqui, esse limite de tempo de 5 meses, também a gente não pode interpretar isso de modo
literal, tá? 5 meses, na verdade, é a duração da vida de um gafanhoto. E esse é o aspecto desses demônios, né? Então, a vida de um gafanhoto, da larva até a sua plenitude de ação, é 5 meses. Então, está falando que há um limite de tempo para que esses demônios atuem. Eles não vão atuar o tempo todo, né? É isso que esse texto diz aqui. E aí a gente percebe que a característica desses demônios que saem do abismo incrivelmente assustador, né? No versículo 7 diz assim: e o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças haviam umas com coroa semelhante ao ouro, e aos seus rostos eram como rostos de homem. Então esse símbolo de gafanhotos é terrível, porque eles têm um aspecto terrível. E a figura do gafanhoto é a figura do inseto que é insaciável, né? Eles comem tudo, eles devastam tudo por onde passam. E o gafanhoto ele tem uma característica: ele, ao mesmo tempo que ele come, ele defeca. Então é uma coisa terrível. Então onde eles passam, eles deixam um rastro de destruição. Então João descreve esses gafanhotos não como insetos, mas como demônios, né? Então parece que em certos períodos da história, parece que o inferno abre as suas portas e a restrição, mesmo diante de restrição divina, e em certas áreas, em certo tempo, há um rastro de destruição demoníaca, né? Então, a gente vê isso aí. E a gente sabe que é Deus que entrega os homens, né, a essas calamidades, né, como um castigo, como disciplina, como uma advertência de juízos maiores, né? Então, isso, né, na verdade, é o toque da quinta trombeta. Aqui, esses demônios com característica de gafanhotos, eles têm algumas características que são muito fortes, e é bom a gente colocar aqui. Primeiro, eles têm um espírito de obscuridade muito grande, né? No versículo 2 e 3 diz assim: e abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu o sol e o ar, e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como que tem os escorpiões da terra. Então, o diabo, vocês sabem que ele é das trevas, ele não suporta a luz, né? Então, os seus agentes também atuam onde há fumaça, onde a luz ela é tolhida ou toldada, onde o sol da verdade, da justiça não brilha. Então, é onde reina a confusão. Então, onde prevalece as trevas, ali os demônios oprimem. Então, esse poço com essa fumaça fala de trevas. Esses agentes do inferno, eles trazem uma fumaça, um nevoeiro na mente das pessoas, trazendo falsas religiões, falsas filosofias, cegando o entendimento dos incrédulos, né? Então, o grande projeto do inferno é manter a humanidade em completa cegueira, numa vida de obscurantismo espiritual e, por fim, levados ao inferno, né? Então, essa a mensagem que fica. Esses gafanhotos, esses demônios, eles têm um espírito de destruição incrível, né? Diferente dos gafanhotos mesmo, literais, esses demônios têm um rei, então, que é o rei da cavalaria infernal, né? Em Provérbios, no capítulo 30, versículo 27, diz que os gafanhotos não têm rei, mas eles andam em bando. No caso desses seres aqui demoníacos, eles têm um rei e andam também
alinhados a propósitos e estratégias, né? Não é, a revelia, cada um fazendo, não. Eles são teleguiados, assim vamos dizer. Então esses espíritos malignos, eles agem sob um comando central, sob o comando de Satanás. E eles agem trazendo cegueira, se infiltrando nos lares, nas escolas, nas instituições, na televisão, no cinema, no teatro, na arte, na imprensa, nas ruas, na política, na vida das pessoas, nos casamentos. É uma cavalaria de guerra espiritual que provoca grande tormento, arruína vidas, lares, jovens, trazendo imoralidade, ganância criminosa, trazendo a depravação total no coração dos homens, tirando a paz. Então, essa cavalaria do inferno pisoteia a paz, as crianças, os jovens, os velhos, e deixa um rastro de destruição e grande sofrimento por onde passa. Esses espíritos, esses gafanhotos, esses demônios, no versículo 7, fala do poder que eles exercem, o domínio que eles exercem, né? Fala que eles tinham sobre as suas cabeças como que coroas, né? Aqui fala que eles mantêm escravos, pessoas em cativeiro, né? Sob o seu domínio, sobre o reino das trevas. Então, tem pessoas que são verdadeiros capachos de Satanás, né? Elas estão presas nesses tentáculos das trevas, de morte, né? Esses espíritos, eles controlam a vida dessas pessoas que vivem na prática da mentira, né? Controlam essas pessoas e enchem o coração delas de maldade, de mágoa, de ressentimento, né? Cegando, né? Mantendo as pessoas no cativeiro da incredulidade. Tudo isso acontece. E também fala que eles têm rostos de homem. Fala aqui de espírito de inteligências. Eles são inteligentes, eles sabem discernir, eles são estrategistas. Embora sobrenaturais, eles discernem as coisas, né? Eles armam ciladas, criam sutilezas, né? Inventam filosofias, distorcem a verdade, controlam a imprensa, o cinema, os filmes, a cultura de um tempo, então as universidades, a televisão e olha, até os púlpitos das igrejas, viu? E aqui no versículo 8 diz assim, e tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como de leões. Aqui falando de cabelos de mulheres, a gente tem que entender que o diabo ele não aparece como aquela figura medieval, né? É um ser horrendo, não, ele aparece dissimulado, ele aparece como um anjo de luz, e aqui ele usa a máscara da sensualidade. Quando fala de cabelos de mulheres, fala da sensualidade, né? Da impureza do coração pecaminoso. Esses espíritos malignos, eles promovem toda sorte de sensualidade, a orgia, a pornografia, a depravação moral, né? Estão enchendo a nossa cultura, é uma fumaça que toma conta, que sobe do abismo, as aberrações sexuais nos relacionamentos, a pornografia se industrializou, né? Tem uma força muito grande, né? E aqui fala dos dentes, né? Como dentes de leões. Aqui fala de violência, de destruição, de um poder destruidor impressionante. No versículo 9 fala assim, e tinham couraças, como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. Está falando, na verdade, que esses seres invisíveis, espirituais, esses demônios, eles são quase inatingíveis, eles não podem ser atacados por armas convencionais, né? Eles parecem indestrutíveis, parece que o mal está vencendo, parece que eles vão ganhando terreno. Essa é a impressão que se tem. E qual é a principal missão desses gafanhotos, desses demônios? Como nós vimos no versículo 4, é atormentar os homens, né? É trazer cegueira e trazer um desespero tão grande que os homens, aqui a gente vê que esse desespero dos homens é tão grande no versículo 6, que diz assim, naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, desejarão morrer
e a morte fugirá dele. As pessoas hoje, o número de suicídio é tão grande, o desespero das pessoas é tão grande, são atormentadas de tal forma que eles buscam a morte, né? Às vezes conseguem a morte física, mas a morte não consegue fugir do juízo de Deus. Então hoje os homens já buscam isso, já buscam a morte, porque o tormento que lhes é imposto é muito grande, mas diz que vai chegar um tempo que eles não vão conseguir morrer, eles vão buscar, o desejo é de dar cabo da própria vida para não enfrentar o juízo de Deus, né? E então a gente vai no versículo 4 para entender qual é a nossa condição. E eu queria estar terminando a aula hoje, a gente vai continuar, se Deus permitir, na próxima sexta-feira. Qual é a condição do povo de Deus diante dessa cavalaria do inferno? E aqui a gente para na quinta trombeta. Diz assim: e foi-lhes dito que não fizessem dano à terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Então quem tem o selo de Deus, aqueles que têm o Espírito Santo, os demônios e o diabo, embora o conheçam, não pode tocar. Então aqui o povo de Deus, ele é distinguido dos ímpios nesse tempo de juízo. Então o selo de Deus, na verdade, que nos livra desses tormentos, né, que são impostos aos filhos das trevas, aos filhos da desobediência. E esse selo é o Espírito Santo que recebemos quando cremos. Então os selados de Deus, eles estão livres desse tipo de tormento, ao passo que o juízo de Deus recai sobre os ímpios, né, como resultado da oração dos santos. Então, a gente vai para a sexta trombeta, que diz assim: e tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das quatro pontas de ouro do altar de ouro que estava diante de Deus. Então, agora vem o sexto selo, e este sexto selo são 4 anjos que saem das 4 pontas do altar, e eles agora vão fazer juízo sobre toda a terra. É a última trombeta de aviso, né? E é um assunto bastante demorado. Eu pretendo continuar falando disso na próxima aula. Então, essa sexta trombeta solta 4 anjos aos 4 cantos da terra. Eles saem das 4 pontas do altar, ou seja, em resposta à oração dos santos. E agora eles vêm com o último aviso, com a última trombeta de juízo parcial de Deus sobre os homens, tá? Então, essa trombeta trará grandes catástrofes, grandes transformações, e é o mais retumbante e também o último aviso de Deus para que os homens se arrependam. Importante, essas trombetas e esses juízos, desde o primeiro momento, recaem sobre os ímpios, aqueles que não têm o selo de Deus, tá, pessoal? Então, por isso que eu digo para vocês que aqueles que estão selados e escondidos em Deus, o livro de Apocalipse traz uma mensagem de esperança. É que Deus vai vencer, a igreja vai vencer, o bem vai vencer. Agora, essa mensagem traz um certo medo, um certo terror àqueles que não têm o selo de Deus, né? Oxalá você que me ouve e me assiste nessa hora, seja um daqueles que tem o selo de Deus como marca na tua vida, e essa mensagem ecoa no teu coração como a voz da igreja que anseia pela manifestação dos filhos de Deus, da glória de Deus em seu esplendor. Essa é a mensagem do Apocalipse para aqueles que estão guardados, que são selados em Deus. Então, o meu desejo é que você que esteja assistindo hoje, ouça essa palavra. A mensagem toda de Apocalipse ouça o que o Espírito diz à igreja, às igrejas. Então, que você possa ouvir
essa mensagem que fala que há um juízo por vir, mas antes que ele venha, Deus avisa e a porta da graça, da oportunidade está aberta. Cabe a mim e a você ouvir, atender esse chamado e viver uma vida reta diante de Deus. Nunca se esquecendo que aqueles que têm o selo de Deus são aqueles que oram, são aqueles que aproximam o altar do trono. Você pode fazer isso agora, aí onde você está. Com a sua oração, você pode aproximar o altar do trono e em tempo oportuno, Deus trazer resposta para a tua vida, para a tua alma, para o anseio do teu coração, trazendo paz, tirando o tormento, a amargura, o desespero, tirando a fumaça da incredulidade, da cegueira, e um tempo novo pode se descortinar diante de você a partir de hoje. Que Deus te abençoe. Obrigado pela companhia, por estarmos juntos por todo esse tempo aí. Se Deus permitir, na próxima sexta-feira a gente continua falando aqui da sexta trombeta e os 4 anjos que são soltos sobre a terra. Que Deus te abençoe. Você pode deixar o seu comentário, nós agradecemos a sua participação e te espero, se Deus assim permitir, que estejamos juntos na próxima sexta-feira. Tenha uma ótima noite.